noite a todos. O tema que eu pedi... eu pedi a André que eu pudesse falar sobre... Ficou menor por causa da tela, sobre pensamento. E aí, o título, né, virou Pensamento e Vida, por conta de existir um livro homônimo de Emmanuel, né, que fala exatamente sobre o assunto que a gente vai tratar. E o que me fez querer falar sobre o assunto foi o momento que a gente vive hoje, não só no nosso país, como no mundo inteiro. Porque nós que somos espíritas sabemos que o nosso pensamento gera uma psicosfera de energia que é dividida para todos nós, porque é energia. Então nós precisamos cuidar daquilo que a gente pensa. Não é tarefa fácil, porque é difícil não se revoltar, não brigar, né? Nós somos humanos, somos imperfeitos, muito, e falíveis, todos. Então, mais do que nunca, no momento atual que a gente vive, todo mundo está vendo todas as tragédias que têm acontecido. Tudo isso é difícil a gente não pensar em coisas ruins. Mas a gente precisa, pelo menos, entender e tentar exercitar o bom pensamento, né? Por isso, o tema. Como introdução, eu trouxe algumas citações retiradas do site da Rádio Boa Nova, tá? Que eles têm um artigo sobre pensamento, sobre energia, essas coisas todas. E fala, olha lá, o poder do pensamento, segundo o Espiritismo, é como absorvemos o oceano de energias em que vivemos, de forma que elas não determinem nem causem fragilidades excessivas. No Espiritismo, podemos entender esse princípio como a capacidade que todas as energias que chegam até nós têm de poder se transformar ou de adaptar a nossa estrutura. Ou seja, tudo aquilo que chega até nós temos a capacidade de transformar o pensamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, assim como esse pensamento ou grupo de pensamentos tem a capacidade de nos transformar. E é isso que nós fazemos dia e noite também, durante o sono, né? Todas as energias que percebemos ao nosso redor podem ou não entrar no ser e nos influenciar de forma positiva ou negativa. Podem ou não, por quê? No Livro dos Espíritos tem a pergunta 400 e alguma coisa, que eu não vou lembrar exatamente, que pergunta sobre a influência dos espíritos sobre nós. E os espíritos são categóricos em afirmar que sim, somos influenciados muito mais do que podemos imaginar. Mas, inclusive, eu estava falando com o André sobre isso no domingo. Nós não somos marionetes na mão dos espíritos. Por quê? Temos livre-arbítrio. Então, somos capazes de decidir que tipo de energia, que tipo de pensamento vai nos influenciar, né? Na maioria das vezes nós temos essa capacidade, nem sempre, mas na maioria sim. Por isso que a gente fala, podem ou não nos influenciar, depende de nós. O poder do pensamento, é isso? Não. Cadê? Mudou os slides? Não. Agora sim. Segundo Ricardo de Bernardi, ele é um médico homeopata, ele é um conferencista espírita, ele palestra no mundo, ele tem livros lançados sobre o assunto de energia, pensamento, né? Ele faz estudos aprofundados sobre todo tipo de troca de energia, inclusive o que a gente ouviu no domingo sobre a troca de energia, agora é a especialidade dele, mãe e feto, né? Ele é especialista no assunto. Ele diz o seguinte: não estamos totalmente à mercê das energias externas, porque nossos pensamentos e sentimentos são atividades individuais, dinâmicas e constantes. Nós somos indivíduos, seres individuais, foi o que a gente acabou de falar. Quimicamente falando, emitimos pensamentos em todos os momentos, seja durante o dia
ou mesmo no sono. Mesmo quando estamos dormindo, nosso inconsciente trabalha ativamente. Por isso que eu estava falando. A gente emite energia dia e noite também, né? Quando a gente dorme, nós sabemos que o espírito não adormece. E nós continuamos em atividades e vamos nos encontrar com os nossos afins, né? Com aqueles que estão em sintonia com a gente. E de Bernard, o médico, ele alerta que as pessoas que não se blindam com as informações a respeito da doutrina podem ser contaminados pelas energias negativas e trazer fragilidades que já estão no indivíduo. Ou seja, nós que estudamos, ou mesmo quem não estuda, mas que conhece, tem um entendimento mínimo que seja da doutrina, já sabe do que eu estou dizendo. Sabe que nós somos influenciáveis, né? E sabem que isso depende de nós. Só que, tendo conhecimento da doutrina e sabendo que isso acontece, fica mais fácil para a gente se proteger. Porque a gente não consegue se proteger daquilo que a gente não conhece. Mas a gente tem o conhecimento. Então, a gente precisa só colocar em exercício, né? E ele ainda alerta que devemos, acima de tudo, nos preocupar com as energias que criamos para nós mesmos. Ninguém tem o poder de tirar sua paz, a não ser que você permita. Quando ficamos doentes, segundo Bernard, a nossa alma que está enferma, o que afeta o corpo físico. E isso não é só ele que fala, né? Ele fala isso como cientista, como médico que ele é, mas ele também é espírita, né? E isso é falado em inúmeras publicações, né? Dentro do nosso meio, dentro da doutrina, doutrinariamente, em romances, em livros, que não são nem romances, nem doutrinários científicos, né? Isso, tem muita leitura sobre isso, né? Não daria tempo nem de eu trazer tudo que eu encontrei, porque a gente vai ficar aqui, esse é um seminário de um final de semana, para falar sobre isso, que é muita coisa. Se vocês procurarem, inclusive nesse site, se quem quiser eu posso dar depois o link, a referência, tem uns vídeos sobre o assunto, né? Isso aqui é só um resumo do resumo que eu fiz. Tem vídeos muito interessantes sobre pensamento e energia e como que acontece, enfim, são uns 5 ou 6 vídeos em partes, todos sobre o mesmo assunto, bem legal. Sim, a fonte que eu falei. Bom, então nós sabemos que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. E isso é a introdução do Pensamento e Vida, do livro que tem o mesmo nome da exposição, mesmo título. Tá? Se a gente colocar o que Emmanuel nos fala comparado ao que o de Bernard nos fala, tem tudo a ver. O de Bernard fala como médico e espírita que é, mas também com um cunho científico. Emmanuel nos traz, à luz da doutrina, o que é o nosso pensamento e como ele pode agir sobre nós mesmos e sobre os outros que estão à nossa volta, né? Então, quando ele fala que o pensamento cria a vida que procuramos, ele está dizendo o seguinte: você vive a vida que você quer. Nós escolhemos se a gente quer viver em paz ou sem paz. E isso, eu não trouxe a página, o item correto, mas no livro Céu e o Inferno, isso é muito claro, quando ele diz o que é céu e o que é inferno. Porque ele fala que o céu e o inferno são estados de consciência, né? A gente escolhe se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno, de acordo com o que a gente leva da nossa vida, que não é material, definitivamente não é material, né? Então, isso tudo está relacionado com isso. Então, a gente tem coisas ditas pelos espíritos no Livro dos Espíritos, respostas que eles dão a Kardec. A gente tem no livro Céu e o Inferno, falando da força do nosso pensamento. E temos os livros de apoio da doutrina, que muitos mencionam isso tudo. Tá?
E aí a gente tem aqui a pergunta 466 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte. Ela pergunta, Kardec perguntou aos espíritos: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Aí a pergunta, antes de eu colocar a resposta ali, como nós estávamos falando, nós decidimos, consciente ou inconscientemente, mas nós decidimos quem nós queremos por perto. É assim na vida real, no mundo material, e assim na espiritualidade. Então, por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa, ou um grupo de pessoas, nós fazemos uma seleção natural. Dependendo do que aquela pessoa transmita para nós, a gente escolhe ter ou não ter aquela pessoa por perto. Ou, não só a transmissão de energia, mas afinidade. Ah, eu gosto de um tipo de música, eles também. Ah, eu gosto de fazer isso, eles também gostam. E a gente se aproxima ou se afasta naturalmente. Não é por, não, eu não gosto daquela pessoa, não é isso. Mas você não tem afinidade. Então você não constitui uma amizade, essa amizade não perdura, né? A mesma coisa acontece com os espíritos, que se aproximam ou não de nós. Se aproximam por afinidade, né? Tantas vezes já se falou que sintonia, faixa vibratória, né? O que é isso? É a nossa energia, a energia que a gente emana, que tem uma força de atração. E vocês vão ver no final, isso é física. Isso não é espiritismo no sentido místico que algumas pessoas dão à espiritualidade. Isso é física. É lei da atração, que é uma lei que é real e já foi estudada na materialidade, né? Então vamos ver a resposta. A resposta é a seguinte: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Vamos ver bem, a gente passa pelas provas do mal, não quer dizer que a gente tem que sucumbir ao mal, né? Aí é a escolha. E aí eles continuam: nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que a chamas, né? Pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Então, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu, aí está aqui embaixo, os chama, os atrai. Mais uma vez, é uma escolha. Então, como é que a gente chama esses espíritos? A gente quer ser mal? Alguém tem a intenção de ser mal? Não. Mas existe uma máxima, né, que eu sou péssima em lembrar nome, onde eu li, nada disso, mas eu lembro do que eu ouvi, né, que fala assim: o mal que eu não quero eu ainda faço, mas o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Então a gente não atrai esses espíritos, claro que não é porque a gente quer. Isso é a energia que a gente emana, às vezes até sem querer. Então o que a gente pode fazer? Se eu não percebo, se eu não sei, como é que eu vou resolver esse problema? Tomando conta do pensamento, né? Eu paro, eu começo, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu não posso falar de outra pessoa. Eu tenho um péssimo hábito de ler comentário de notícia no Facebook. Pois é, só que aquilo me tira do sério de uma maneira que eu sei que vai me tirar do sério. Mas eu tô lendo. Aí sabe quando é que eu percebo que eu tô lendo? Quando eu começo a ficar irritada. Porque eu vou ficando irritada, aí eu começo a querer responder todo mundo. Minha filha diz que eu sou uma respondedora frenética de comentário. E aí, pois é, e aí agora eu tomei essa decisão pra mim. Eu falei, eu não vou mais ler comentário. Porque eu não, gente, eu preciso sentir essa irritação que eu sinto. Quem é que tá procurando? Pra que eu leio a notícia?
E pronto, a minha opinião eu posso guardar para mim. Até porque eu escrever no Facebook não vai mudar o mundo, né? Quem que se prejudica com isso? Sou eu, que acaba o meu bom humor, acaba o meu dia, eu fico irritada com todo mundo que aparece, porque eu já estou irritada. Entende? Então é o tipo de coisa, são coisas que quando a gente começa a fazer uma autorreflexão, a gente consegue saber o que muda o nosso estado de espírito, o nosso humor, e o que não muda. E aí a gente consegue começar a fazer esse exercício. Às vezes eu ainda respondo, porque eu sou imperfeita. Mas eu hoje respondo muito menos do que eu respondia. Alivia muito. Hoje mesmo eu fiz isso. Quando eu me peguei lendo o comentário, falei, não posso. Ainda mais hoje, eu tenho que estar bem. Então eu fechei, eu nem olhei mais o Facebook. Que era para não ter o ímpeto de falar alguma bobagem. Né? Então são escolhas que a gente faz. Nós escolhemos quem a gente quer atrair. Imagina se não tem um, né? Ali, ela fala assim, responde sim, fala sim, né? Claro que tem. Ou não, mas na minha cabeça tem. Né? Porque para incitar a gente a fazer coisa que não deve, tem um monte de gente. Né? Então, reconhecendo falhas que todos nós temos, quando a gente começa a reconhecer essas falhas, fica mais fácil a gente começar a tentar consertar. Né? Mas para isso a gente tem que reconhecer. E aí quando a gente reconhece, entra o exercício. Por que exercício? Porque como qualquer exercício, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas pelo menos a gente está tentando. E aí, essa eu sei, Emmanuel disse que todo hábito, um dia, foi um exercício. Então, para a gente criar um hábito, a gente precisa praticar. Vai cair? Vai. Aí você se olha no espelho e fala assim, tropecei, mas eu não estou sozinha. Levanta, sacode poeira e continua caminhando. Né? E por aí a gente vai tentando trilhar um caminho que a gente já sabe que é o que a gente tem que seguir. Né? Aí ele continua aqui, olha. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Vamos ficar, isso faz sim, é a história do quem fica lá me azucrinando para escrever. É isso aí. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem. O que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Ou seja, nós temos os que nos influenciam para o mal, mas a gente já não é mais todo mal. Né? A gente está aqui, né? André sempre fala isso e eu sempre me lembro disso. Nós hoje somos a nossa melhor versão. Então, eu já fui muito pior. E isso quer dizer que alguma coisa de bom eu já tenho dentro de mim. Né? Bom, eu espero, né? Pois é. Só que a gente ainda tem muito de mal. Né? Então, eu tenho esses espíritos que ficam ali me alfinetando para eu fazer o que eu não devo, mas eu também tenho um monte dizendo para mim assim, não faz isso. Para que você vai fazer isso? A quem eu vou ouvir é uma escolha minha. Né? Depende só de mim. Então é isso que ele fala nessa última parte. A outra pergunta que tem a ver com o assunto é a 467, logo a seguinte, que Kardec pergunta, pode um homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? É possível a gente se afastar desses espíritos? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, o que a gente deseja é um pensamento. Então, a única forma da gente atrair espíritos bons ou não é pelo pensamento. O que é oração? Por que a gente ora? Faz uma prece? Você precisa falar em voz alta para fazer uma prece? Não precisa. Quando você quer falar com a espiritualidade ou se conectar com a divindade, o que a gente faz? A gente se cala e pensa. E transmite pensamento. Da mesma forma que quando a gente se cala e sente raiva, rancor, mágoa, você também emite pensamento. E aí, voltando ao assunto do início,
e o motivo pelo qual eu escolhi esse tema, é isso que tem acontecido. E eu faço isso também, tá? Porque eu sou humana. Quando a gente sente raiva de alguma coisa, a gente quer cultivar essa raiva. A gente procura os assuntos que a gente sabe que vão irritar. E a gente quer saber daqueles assuntos, a gente quer ler sobre os assuntos, e a gente sente mais raiva. E como nós, uma legião de pessoas, encarnados e desencarnados, e isso tudo é jogado para o universo. E aí cria igual aquela nuvenzinha negra, assim, de dia nublado, vai criando aquela nuvenzinha que vai pegando todo mundo. Até quem não está afim, né? Só que esse pega menos. Mas não assim, se sente chateado, às vezes se sente cansado, né? Então a gente precisa, nós que temos conhecimento, que é um privilégio, mas também é uma responsabilidade, nós que sabemos disso, precisamos vigiar o nosso pensamento para melhorar o lugar onde a gente vive. Começando pela nossa casa, passando para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a cidade. E se todos nós começarmos a transmitir coisas boas, isso é uma cadeia. Eu não sei se vocês já assistiram um vídeo, eu não trouxe vídeos porque eu sei que existem alguns problemas de direitos autorais quando a gente quer transmitir um vídeo aqui e a palestra é colocada no YouTube, então eu prefiro não trazer. Mas tem um vídeo que mostra uma pessoa vendo o celular no metrô e dando gargalhada. Gargalhando. Todo mundo em volta começa a rir, não sabe nem de quê. Porque assim funciona uma cadeia. Então a gente transmite o que a gente quer. Né? Você imagina, quando você está irritado, você se esmura, você chega na rua, você dá um passa fora em alguém. Aquela pessoa vai ficar irritada, ela vai chegar em casa e vai brigar com o filho. E o filho está irritado, vai chegar na escola, vai brigar com o coleguinha da turma. Vai irritar a professora, que vai chegar em casa. Olha só, que vai chegar em casa irritado, vai brigar com o marido, com os filhos. Pensa, é uma cadeia. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente transmite. Então, vamos tentar, né? Pelo menos, tentar mandar coisas boas para o universo, para os outros que estão à nossa volta. Agora falando, né, de pensamento, da nossa vontade e da vida. Isso foi tirado do site da FEB, né, num artigo chamado Pensamento e Vontade, mas há citações de outros livros, porque estava tudo no site, por isso que eu botei só essa referência. William James, ele é um dos fundadores da psicologia moderna, tá? Ele fala o seguinte: o pensamento é flexível, volátil, fácil de mudar e pode ser controlado por treinamento. O pensamento humano é contínuo, não fragmentado como os dos animais. É governado pela razão e também pelas emoções, sentimentos e paixões. Ernesto Bosano é um filósofo italiano. Ele diz que o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Quando ele fala que são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito, o pensamento, a vontade, é do espírito. Não é uma coisa da materialidade, do corpo de carne. Tá? Por que eu estou começando de trás para frente? Porque aí depois ele fala, o William fala assim, ele é governado pela razão e também pelas emoções, sentimentos e paixões. Nós, na fase que nós estamos, pelo menos eu acho, nós somos ainda muito mais emoção, paixão do que razão. Porque se não fosse assim, as coisas não estariam do jeito que estão. Né? Nós ainda somos muito movidos pela paixão. Só que nós podemos sim prestar atenção à nossa volta e começar a exercitar a razão. E decidir o que vale e o que não vale. Não é ser negligente, não é isso. Que a negligência também não é bacana. É você saber ser racional. Que horas eu devo interferir em alguma coisa, que horas eu devo me calar. Isso é para mim também.
Porque eu não me calo muitas vezes. Deveria. Né? Como todo mundo. Né? E aí, agora, nesse sentido que eles falam, a vontade exerce função controladora das emissões mentais. É a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Por mais que a gente não tome consciência, nós em espírito temos uma individualidade que, quando encarnados, não conhecemos. Nós não lembramos muito do que a gente precisava lembrar. Tá. Muito do que a gente precisava lembrar, a gente não lembra, graças a Deus, né? Mas essa vontade existe. Então, quando eles falam que o nosso pensamento, nossa vontade são forças plasmadoras, sem querer, a gente projeta, a gente projeta o que a gente quer, né? Então, sim, a vontade é a função controladora de tudo isso. A nossa vontade é que faz as coisas acontecerem, né? E aí, isso é o texto de Emmanuel. Continuando, ele fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. Ou seja, a nossa mente é o espelho da vida. Um é o reflexo da outra. O que a gente emana é o que a gente recebe de volta. Esse reflexo esboça a emotividade. A gente é movido pelo sentimento daquilo que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente atrai, enfim. A emotividade plasma a ideia. Ou seja, se eu falo assim, eu queria tanto aquela... Aí, eu queria tanto que aquela pessoa... Aí vai a pessoa, acontece alguma coisa. Dá uma culpa. Quando a gente sabe. Porque a gente mentalizou tanto o negócio que a coisa acontece. Talvez não da forma como a gente mentalizou, mas alguma coisa acaba acontecendo, né? Uma coisa que já aconteceu comigo muitos anos atrás, e isso é verídico. Eu uma vez estava cansada, exausta. Um dia desses que a gente está exaurido por alguma razão que a gente desconhece, eu queria ir embora mais cedo do trabalho. Aí eu inventei que minha filha tinha caído na escola e que eu tinha que ir buscar. Sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? 10 dias depois. Ela caiu. Caiu. Tomou 5 pontos no queixo. Um pouco depois disso. Então, a gente tem que tomar... Depois disso, nunca mais eu inventei mentira com ninguém. Porque, é sério, a gente pensa, a gente cria uma realidade que não é real e as coisas acontecem. Isso não é brincadeira, não. Eu aposto que eu não sou a única a ter tido uma experiência desse tipo. Talvez não igual, mas parecida com isso. Você pensa uma coisa, você faz o negócio acontece. Só assim, cara, né? Porque isso, a gente plasma o que a gente quer. E aí ele continua. Olha, a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos todos nós, olha isso, os reflexos uns dos outros na nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Isso é um mar de energia e a gente está dentro desse mar, né? Muito bem. Aqui a gente tem uma mensagem de Dias da Cruz. Eu trouxe algumas mensagens fragmentadas, tenho também a bibliografia, para eu conseguir pincelar um pouco da gama de leituras que a gente tem a respeito do assunto. Essa aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, foi no livro Instruções Psicofônicas, Diversos Espíritos. Aí está dizendo assim, ó, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Nós, é claro, no estágio que nós estamos, ainda não temos percepção da capacidade que nós temos, ou que teremos no futuro. Porque o nosso corpo ainda nos limita muito.
mas nós somos criadores assim como Deus, né? Co-criadores, como a gente fala, né? E quando a gente fala, por exemplo, do plano espiritual, né, a gente sabe que tudo que existe no plano espiritual é projeção mental. Então, se nós temos capacidade de plasmar coisas que nos parecem físicas, né? Como tem a história também no Céu e no Inferno, fala da caixa de rapé, no Céu e no Inferno, né? Né? Dos médiuns, é isso mesmo. Que tem a história da caixa de rapé que é projetada mentalmente por um espírito, né? Se nós fazemos isso em espírito, fazemos também, alguns mais do que os outros, mas a gente consegue fazer, nós somos capazes disso, né? Então, tudo é projeção mental. O que nos faz pensar que a forma como a gente pensa não vai influenciar quem está do nosso lado? Se nós, em espírito, conseguimos fazer determinadas coisas que são impensáveis enquanto a gente está aqui, então a gente tem que, sim, ter muito cuidado. E aí, está cortado. Tá. Pensamento e saúde. Falando a respeito da força do pensamento, é claro que a nossa saúde tem tudo a ver com isso, de várias formas. E, de novo, eu tenho algumas bibliografias, mas tudo isso eu retirei do Guia Eu. Não sei se vocês conhecem, mas é o Homem, Espírito e Universo. É um site que tem vários artigos muito interessantes. E aqui a gente vai falar basicamente das doenças da alma. E essa parte está no livro Missionários da Luz, tá? Que é escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E ele fala o seguinte: no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. A gente sabe, todo mundo sabe, né? Não me peçam os nomes dos micróbios, mas a gente sabe que de acordo com o ambiente que a gente está, uma doença é mais facilmente propagada do que a outra, né? Porque os micróbios têm os ambientes que eles preferem. No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem. As doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. E aí a gente aqui tem alguns exemplos. Você tem a cólera, a intemperança, que é esse impulso que a gente não consegue controlar, os desvarios do sexo e as viciações de todo tipo. Formam criações inferiores que afetam o nosso psiquismo e o nosso corpo. Tá? E ele continua: quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Ou seja, a gente fica doente por causa dos pensamentos, pelo que a gente traz na nossa mente. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, que é o nosso corpo. Quando eles chamam vaso de barro, é o corpo material. Dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, que é o perispírito. Nós sabemos que é o perispírito que molda o nosso corpo carnal e não o contrário. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, ou seja, o molde o perispírito, o vaso refletirá imediatamente. Ou seja, tudo aquilo que afeta o perispírito é pelo pensamento, pela consciência, afeta o corpo material. Tá? Então, a grande maioria das doenças, se não todas, são causadas dessa forma, né? Ao contrário do que a gente pensa, né? Que muitos pensam. Continuando, o André Luiz continua e fala: nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente. Quer dizer, antes da doença se manifestar, tem todo um ambiente propício a essa manifestação. Então ele fala: as ações produzem efeitos. Todo mundo sabe, é ação e reação, né? Os sentimentos geram criações. É a projeção mental. Você escolhe o que você vai emanar. E os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Tá? Então, dessa forma, se tratando de saúde, a gente consegue ter uma ideia de tudo que nós somos capazes de evitar, né? Basta querer.
Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Ou seja, somos responsáveis por aquilo que cativamos. A cólera, a depressão, o ódio e o vício oferecem campos perigosos, germes psíquicos na esfera da alma, que vão se refletir, sim, no nosso corpo. Como eu disse, Missionários da Luz, escrito pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E aí, em relação a isso, a esse intercâmbio, né, e como a gente pode evitar isso tudo, porque também a gente tem que saber como, né, fazer um pouquinho mais tecnicamente. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas, ou seja, se a gente quiser, eu consigo colocar eles para fora da minha vida, esses espíritos que me influenciam ao mal. Olha a resposta. O que vocês querem que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, eles se afastam, mas eles não desaparecem. Primeira oportunidade, eles chegam junto de novo, né? E aí vem, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem construir. Lembrando mais ou menos, tá? Acho que não dá para ver. Ou seja, é a prática do bem, é o bom pensamento, né? Que a prática do bem não é só, né, ir lá no sol, levar doação para o sol, não. Começa com os bons pensamentos. A gente já faz caridade em não infernizar a vida do outro. Isso já é uma caridade, né? Então já é um ótimo começo. E é mais ou menos, não falam com essas palavras, né? Igual aquele meme do Facebook fala assim, mas eu não posso escrever isso, então escreve assim. Tá lá bonitinho, né? É isso. E aí agora eu vou acelerar porque tá quase acabando. Aí ele fala, vamos lá. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos. Guardai-vos no sentido que evita, se afasta disso. Que insuflam a discórdia e exercitam em vós todas as más paixões. Ou seja, não dá ouvido para quem quer te colocar para baixo, para quem quer te deixar irritado. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho. Né? E isso, quando ele fala isso, eu entendo o seguinte, não é só desencarnado não, é encarnado também. É aquela pessoa que chega pra gente e fala assim, você não pode aceitar isso no trabalho, isso é um absurdo, você tem que fazer alguma coisa. Aí teu orgulho começa a ser mexido e você começa a fazer um monte de bobagem, né? É por aí. Porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eles sabem qual é o nosso ponto fraco. Eles sabem, né? Que cada um tem ainda para melhorar. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque para a gente é uma tentação. Quando a gente é atacado no nosso ponto fraco, é mais difícil para a gente se controlar. Porque aquilo incomoda, né? Muitos se sentem humilhados, se sentem desafiados e querem rebater. Então, a gente precisa lembrar sempre de que a gente precisa vigiar esses pensamentos. E aí vem o vigiar e orar, né? Que resume tudo que a gente falou. Que olha, vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E somos fracos sim, né? Então, Jesus quis dizer que devemos vigiar nossos pensamentos para que tenhamos bem físico e espiritual. E isso acontece porque estaremos alinhados com o universo e com o amor incondicional. Tudo que foi falado aqui
está relacionado a vigiar o pensamento, exercitar, tentar pensar coisa boa, tentar controlar o que a gente fala, como a gente trata as pessoas. Isso é vigilância. Assim, traremos para nós o bem de todas as pessoas, e inclusive o nosso. Mantenha a oração como uma rotina para ganhar força e fazer de todas as situações da vida um eterno aprendizado. Porque oração é pensamento. E quando a gente se cala, se fecha no nosso quarto, que não é o quarto de casa, é aqui, e a gente faz uma oração, a energia sempre vai ser melhor. Né? Porque quando nós estamos sozinhos, nós refletimos sobre nós mesmos, por mais que a gente não diga para os outros, mas a gente pensa sim no que a gente precisa melhorar, no que a gente não quer para nós e nem para aqueles que são queridos. E isso, oração, é emanação de pensamento. E finalmente, a gente tem essa frase do Einstein, que diz que tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Não é filosofia, é física. Então, não é o espiritismo só que fala. É a física. Foi estudado. Então, já que a gente está aqui e a gente tem a doutrina, eu tenho muito como uma parte religiosa que eu não abro mão, eu também tenho ela como ciência e como filosofia. Quando a gente junta tudo e todos falam pra gente a mesma coisa, a gente precisa pensar e agir a respeito. Fica a reflexão, gente. Obrigada. Boa noite. Muito bom. Nossa, eu anotei tanta coisa que eu já fazia outra palestra aqui, só emendando os comentários que eu ia fazer. Mas eu queria trazer à lembrança um pensador